Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Paty e no vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma colagem no tema da Disney. Essas são algumas colagens que a gente já tem aqui no canal, então se você ainda não viu, eu convido vocês para verificarem essa playlist que tem aqui, onde eu mostro todas as colagens que eu já fiz da Disney e vocês conseguem acompanhar o passo a passo comigo. Então pega aí seus materiais e vem aqui hoje fazer essa colagem comigo. Nas colagens da Disney, eu acho que a gente pode usar diversos materiais diferentes, tanto aproveitar livros antigos, revistas que aparecem os personagens, mas eu gosto bastante também de utilizar esses cards aí, que é um que eu comprei no site da Amazon quando estava em promoção. Eu acho que eles acrescentam bem assim nas colagens, gosto muito do material. Então, como a colagem de hoje é no tema do Bambi, que é um dos filmes também que eu acho muito bonitinho. Confesso que faz muito tempo que eu não assisto. Aí eu deixei separadinho na parte de cima dessa caixinha aí, já os do tema do Bambi. Então eu separei alguns que eu vou selecionar qual que eu quero utilizar nessa colagem. Então primeiro eu gosto de montar o fundo, né? Como vocês sabem, esse caderno, ele é com listras, né? Ele é todo pautado. Então, eu gosto de cobrir o fundo primeiro. E conforme o meu fundo fica pronto, eu vou acrescentando as colagens, os personagens por cima. Esse é um bloco que eu achei ele muito bonito. Comprei no site da Papel Retrô. Eu ainda vou fazer uma colagem específica dele, que ele é no tema do Mágico de Oz. É um tema bem bonitinho também. Eu ainda vou fazer nesse tema, mas por enquanto eu quis aproveitar uma das folhas que ele imita bem assim uma floresta, mesmo tendo esse livro aí embaixo, eu acho que fica legal também por remeter à história, né? Então eu quis aproveitar, como eles se repetem as folhas, né? Se eu não me engano, ele tem 3 folhas de cada imagem. Então, eu tirei uma dessas para poder aproveitar nessa colagem de hoje. Como a folha dele é maior do que meu caderno, e ele é bem grande, porque esse caderno que eu estou utilizando é um tamanho A4, eu tive que tirar as sobrinhas, mas mesmo tirando, eu vou aproveitar também no caderno, vou colocar na outra folha. Então, nada é desperdiçado, mas eu tenho que fazer alguns ajustes, porque essa folha aí realmente ela é bem maior do que meu caderno. Tanto no comprimento e tanto na largura também. Eu poderia fazer o recorte utilizando uma tesoura grande, porque quando eu vou fazer um recorte assim que é bem grande, eu gosto de pegar aquelas tesouras maiores, mas eu acho que a guilhotina nessa situação aí fica bem melhor, né? Tanto porque vai fazer o recorte reto, né, que a gente precisa, e facilita também nosso trabalho por ser mais rápido também. Então, se você costuma fazer várias colagens também utilizando materiais assim maiores até, acho que vale um investimento nessas guilhotinas. Essa aí no caso eu comprei na lojinha da Daiso, paguei bem baratinho também, não vi necessidade de investir assim nenhuma muito cara e por enquanto ela tem me suprido bem. E para fazer a colagem desse papel, como ele é um papel mais durinho, não é um papel cartão, porque ele é um pouquinho mais mole, mas também pelo tamanho dele, por ser bem grande, eu acabei optando pela fita dupla face. Vocês sabem que eu adoro utilizar a cola bastão, que é a minha preferida, mas quando o papel é bem grande assim, eu sempre prefiro a dupla face mesmo, né? Porque acaba sendo mais fácil, não utiliza tanto produto também. Aí eu coloco só nas laterais mesmo, não coloco no centro e faço a colagem do papel, que ele adere super bem aí no caderno. Essas colagens a gente nunca sabe como é que vai ficar o resultado. Eu não tenho perspectiva assim. Normalmente eu separo alguns materiais que eu quero utilizar e vou fazendo a colagem, principalmente do fundo, assim, não penso muito antes, eu só vou fazendo a junção. Por esse caderno precisar sempre que eu cubra o fundo todo, ele acaba virando uma colcha de retalhos, assim, né? Porque eu vou pegando vários papeizinhos e vou fazendo a colagem para cobrir o máximo do fundo possível. E depois o pouquinho que fica, eu acabo cobrindo com os personagens, os elementos que eu vou colocar depois. Mas no início, se você tiver insegurança, não sabe como é que vai ficar, o que colocar, só vai fazendo a colagem, vai sobrepondo as imagens, os papéis, vai fazendo um retalhinho mesmo. E conforme você for acrescentando os detalhes, você vai pegando o gosto e vai ver que no final dá tudo certo. Que cada colagem é única, né? Então, depende muito do dia que você tá, naquele momento, os materiais que você tem. Só vai fazendo a colagem, vai juntando um papel no outro, faz o recorte e vai complementando o fundo.
Esse daí eu utilizei a cola bastão, né, que ele já é um papel tradicional mesmo, que imita uma folha de livro. Por ter esse tom envelhecidinho também eu gosto bastante. Você também pode utilizar uma folha de algum livro antigo que você tenha. Eu até tenho alguns também que eu acabo utilizando, que ele envelheceu assim e ficou com as folhas bem feinhas, assim, desgastadas. Eu acabo utilizando em algumas colagens, mas esse daí pertence a um kit que eu comprei na Shopee, onde vem diversas folhinhas assim, imitando os livros. Agora eu vou selecionar qual desses postcards aí que eu quero utilizar. Eles são papel cartão, assim, então o material dele é bem durinho mesmo. Eu sempre gosto de utilizar ele fazendo o recorte, né, com as mãos assim na lateral. Então o detalhe acaba ficando bem picotadinho mesmo, que é um estilo que eu gosto bastante. Não gosto de colocar ele inteiro, então eu faço sempre esse recorte aí e vou tirando a margem dele, né? Então acaba diminuindo também a imagem. Mas caso você queira utilizar também uma imagem maior, dá para colocar ele, né, sem fazer o recorte. Eu que acabo sempre tirando essas bordinhas aí, que eu gosto desse estilo bem picotadinho aí, onde aparece esse fundinho branco, né, esse recorte assim mais aparente. Nesses postcards aí, a maioria, eles são até nesse tom mais envelhecidinho, porque remetem aos filmes, né. No caso, esse do Bambi é de 1942, se eu não me engano. Então, por isso que essas imagens, assim, mais amareladinhas, tem uns que são só os esboços, né, dos desenhos. Então, acaba sendo um pouquinho mais antigo. Aí não tem tantas imagens, assim, mais atuais, mais coloridinhas, né, pra gente utilizar. O que eu gosto bastante também, acho que fica uma colagem num estilo mais vintage, assim, mais envelhecidinho, que também para as colagens fica bem legal, né, que eu gosto bastante. Mas também eu gosto de acrescentar alguns tons mais moderninhos. Então, vocês vão ver aí que eu vou pegar um sticker book da Disney e vou acrescentar mais outras imagens aí. Então, no meu gosto, eu acho que não tem problema de a gente fazer essa mistura de tanto algumas imagens mais antigas, mais vintage, com algumas imagens mais atuais. Acho que está remetendo, né, a um padrão, a um filme específico. Então, acho que isso não tem problema. Que juntando tudo, a gente sabe que está remetendo ao mesmo filme, né? Independente da década que ele foi criado, né? Só tem as releituras que vão modificando o filme. Aí, por ser floresta também, eu queria acrescentar alguns itens. Então, eu peguei esse bloco que eu comprei no site da Shopee, gosto bastante, e ele tem muito adesivo aí. Então, para terminar com esse bloco aí, eu acho que vai ser bem difícil. E eu não costumo utilizar nas minhas colagens esses cogumelos, então eu pensei que seria uma boa hora, né, para poder utilizar eles. Então, eu selecionei algumas imagens, tentei pegar esses um pouco maiores, assim, mais grandinhos, para poder colocar. Então, eu vou pegar esse com um tom mais vermelhinho. Depois eu vou pegar um outro mais envelhecidinho. Então, para complementar no tema de floresta, assim, acho que fica interessante também. Muita gente não curte muito o cogumelo, né? Eu não gosto e nem desgosto, mas acho que dependendo do tema, ele fica legal, né? Conversa bem com o tema e você colocar ele não tem problema. Mas fazer uma colagem específica de cogumelo, provavelmente eu também não faria. Esse bloco aí, como vocês podem ver, ele não é recortado. Então, eu sempre tenho que utilizar, né, esse estilete, que ele é rotativo. Eu sempre coloco essa base por baixo para fazer o recorte, o que me auxilia bastante. Então, se você for comprar esses blocos, fique atento, né, se ele não tem esses recortes já gráficos, que você vai precisar desse material para fazer o recorte, né. Qualquer estilete serve, mas, na minha opinião, esses estiletes que são rotativos, assim, vai ser essencial, vai te ajudar bastante. E também colocar uma base por baixo, porque se você for fazer o recorte e não colocar nenhuma proteção embaixo, provavelmente você vai estragar os adesivos de baixo. E também na hora de tirar, eu acho que a pinça também facilita bastante. Por ele ser um papel mais delicadinho, ele é meio que fosse um papel de wash, assim. Ele é um pouco mais fininho, que tende a ficar mais transparente. Então, é legal também você sobrepor ele em lugares assim que não tem estampa por baixo, para não brigar com
com a imagem que você está colocando. Agora eu vou utilizar algumas imagens desse sticker book da Disney. Como vocês podem ver, esse sticker book tem diversos filmes diferentes, diversos personagens. Ainda quero ver quando que eu vou conseguir utilizar todos esses. Pretendo fazer colagens para aproveitar bem o sticker book aí. Então, eu vou selecionar algumas imagens do Bambi. Esses estão bem mais atuais, né? Então, eu vou tirar e vocês vão ver aí que ele tem uma bordinha branca. O que, na minha opinião, ela é bem grossinha. Então, eu acabo tirando o excesso sempre com uma tesourinha. Não faço esse recorte assim muito preciso, bem direitinho, não. Eu só tiro o excesso mesmo para não ficar esse branco assim tão grosseiro. Mas fica também aparente no meio dele, nas laterais um pouquinho, sempre aparece esse branquinho aí. O que não me atrapalha, assim, não me incomoda muito não. Mas a parte de fora, quando ela é muito grosseira, eu confesso que me incomoda um pouco. Então, sempre que eu utilizo esses adesivos desse sticker book, eu sempre acabo fazendo esse recorte aí. Eu também comprei ele no site da Amazon, então eu vou colocar o link aqui no primeiro comentário fixado desses materiais, caso alguém também queira adquirir algum desses itens. Vou deixar o link aqui para facilitar para vocês também. Eu peguei 2 tags, porque eu gosto de também misturar os estilos assim, colocar alguma sobreposição de imagem. Essa tag aí em específico, meio oval, ela tem um material mais diferente, assim, mais rústico. Então, para fazer a colagem desse material, na minha opinião, fica melhor essa cola em fita. Ela adere muito melhor nesse tipo de material. Já tentei utilizar a cola bastão, mas parece que não adere bem, não fixa bem no papel. Então, eu gosto de utilizar a cola em fita. Agora, para papéis assim tradicionais, como essa outra tag aí, eu sempre utilizo a cola bastão mesmo. Na minha opinião, ainda não vi diferença, assim, grande diferença de uma cola bastão para outra, de marcas específicas assim, então eu tenho comprado a que eu encontro mais fácil e tá com preço legal no momento que eu vou comprar. Não teve nenhuma que eu disse, ai, nossa, ela tá bem ruim assim. Então, por enquanto, tá me agradando, eu continuo utilizando. Aí eu peguei outra imagem também, que tem mais elementos também, vou fazer o recorte da lateral, tirar o excesso aí. Dá um trabalhinho, mas eu acho que o efeito fica bem melhor aí e funde bem na minha colagem. Me conta aí se você gosta do filme do Bambi, se você assistiu, né? Acredito que tenha assistido, mas me conta o que você acha. E agora eu tô pegando mais materiais para poder complementar e ficar mais no estilo de floresta mesmo. Separei alguns adesivos que ele tem o fundo transparente. Adoro utilizar esses adesivos. Então é só a gente soltar com o dedo assim bem levemente na parte da frente, que a película se solta e não estraga o nosso adesivo. Então eu vou colocar alguns elementos para dar um ar assim mais de floresta mesmo, mais coloridinho. Vou espalhar bastante dessas folhas assim que eu acho que fica legal também. Então essas folhinhas aí também eu acho bem útil, dá para utilizar em diversos temas diferentes. E falando do Bambi, eu achei que super ia combinar. Então eu quis espalhar bem assim para dar esse ar de floresta, de matinho assim. Então, saí colocando diversos, como vocês podem ver, tem diversos formatos também, tamanhos diferentes e borboletinhas também que nunca é demais, né? Sempre complementa bem. E dá um toque de cor também nas colagens, né? Então, eu tenho borboletas de diversas cores diferentes e eu quero acrescentar elas sempre nas minhas colagens. Então, se você está assistindo esse vídeo, ainda não é inscrito no canal e gosta de arte journal, aqui você vai encontrar diversos temas diferentes, né? Tanto da Disney, Harry Potter, temas variados, mais neutros assim também, mais vintage. Então, convido você a se inscrever no canal para acompanhar as próximas colagens. E também não podia faltar frases, né? Então, eu vou selecionar desse bloco aí onde tem diversas frases diferentes, com cores diferentes no fundo. Confesso que o que está escrito é sempre as mesmas coisas, não muda. Então, independente do tema que eu vou colocar, vai ser mais ou menos um padrão, assim. São sempre mensagens motivacionais. Então, eu não me foco muito nas mensagens, porque é muito difícil, né, você associar. Mas tento pegar algumas que remetem melhor, assim. Na maioria das vezes, eu coloco ele sobreposto na colagem que eu estou fazendo, para selecionar a cor que eu quero utilizar. Aí eu vou passando as folhas e vejo a que cor ali que eu achei que ia sobressair bem, que ia combinar melhor na colagem que eu tô fazendo no momento.
Então, eu vou colocar aí. Ele é um papel, né? Ele não é de adesivo plástico, ele é papel mesmo. Ele é do site da Papelaria Algodão Doce. E vou colocar várias frases diferentes. Então, eu gosto sempre de colocar um pouco em cada folha. E eu só saio distribuindo nos espaços que eu acho que tá faltando alguma coisa ali, algum elemento. Apesar desse caderno dar um pouquinho mais de trabalho por ele ser um tamanho A4 e eu fazer ele em 2 folhas e ter que cobrir sempre o fundo, eu tenho gostado bastante. Acho que tem desafiado. Ele só demora um pouquinho mais as colagens, mas eu tenho curtido bastante. Então, a colagem de hoje foi essa, no tema do filme do Bambi. Me conta aí o que você achou dessa colagem. Não esquece de avaliar o vídeo dando um joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!